E o que o Lacan fez? O Lacan trouxe a possibilidade de uma clínica para as psicoses que o Freud não tinha conseguido fazer. O Freud deixou, digamos, picando essa questão, até que quando a gente estuda os textos de Freud, né, eu devo aqui até um agradecimento ao Amadeu Weiman, que foi meu professor na graduação e na pós-graduação, porque o Amadeu se preocupou muito de ver detalhadamente tudo o que o Freud fez na construção do conceito de psicose. E uma coisa que me marcou é que quando Freud fala em psicose, ele usa alguns conceitos que se aplicam à neurose. Então, ficou muito... para quem estuda depois Lacan, fica confuso, né? Por exemplo, ele fala coisas assim que são da neurose, porque ele não tinha construído a clínica ainda, né? A própria castração é diferente, né? Na neurose, a neurose se dá pela castração, né? E na psicose existe a falta, né? É a falta, né? Se sofre pela falta. Nós, neuróticos, a castração sempre é uma questão que vai nos levar para a vida inteira. E na psicose é a falta da falta. E por isso que na clínica das psicoses, a gente vai trabalhar com o que o Lacan chamou de o quarto nó, que é procurar dar uma reestruturada naquilo que se desestruturou, né? O real, o simbólico e o imaginário, e que no centro tem o conceito de objeto A, que é aquilo que se perdeu para sempre. Tanto vê que só aí já dá para falar da psicanálise inteira. Então, essas coisas que a gente vai falando, algumas pessoas vão ter que suportar, como todos nós que estudamos, a gente vai, aos poucos, cotejando e tentando entender, né? Mas é uma caminhada bacana, e a neurose é bom a gente lembrar que também é importantíssimo estudar os casos clínicos do Freud, né? Que o Freud teve muita humildade nos seus casos de apontar justamente os erros que ele cometia, interpretar o fora de hora, o antes ou depois, né? Por exemplo, para pensar a neurose clássica feminina, que é a histeria, nós temos que estudar o caso Dora, né? Para pensar em neurose obsessiva, o homem dos ratos é fundamental, tá? E o que caracteriza a diferença básica, grosso modo, entre uma e outra? Na histeria, fica marcado o desejo insatisfeito. E na neurose obsessiva, o desejo no campo impossível. E o Lacan vai pegar o homem dos ratos, vai trabalhar o significante rato, né? Que aí tem toda uma cadeia associativa para ver como a história do homem dos ratos se arma de uma maneira que diz do desejo insatisfeito. Nós não temos tempo para entrar em detalhes, mas eu recomendo, inclusive, como a gente vai cotejar com a cultura, o filme existe no YouTube, O Homem dos Ratos. É muito interessante, eu aconselho as pessoas a verem, né? E ainda falando em neurose em Freud, o clássico da neurose infantil, que é a fobia, é o Pequeno Hans, né? Então, esses são textos importantíssimos de serem estudados, né? Gaio, Enfim, eu vou entrar um pouquinho, porque não querendo ser advogado de defesa de ninguém, né, mas tentando fazer apenas uma justiça histórica, porque o Freud faz um trabalho científico maravilhoso, e muitas vezes num trabalho científico, porque ele queria resultados também, ele queria conseguir ajudar pacientes, né? Então ele tinha um propósito, e aliás acho que na minha humilde visão, foi isso que sustentou muito o trabalho. Como o trabalho dava resultado, ele conseguia perceber que o caminho era promissor, né? Então, então, na verdade, quando ele limita um pouco o campo de estudo, é inclusive pela abrangência, para ele conseguir dar luz e foco, né? E como era algo original, então é normal que algumas limitações ali ocorram. A gente poderia caracterizar Freud como Marx, como Einstein, como Gandhi no seu campo, como literalmente gênios da humanidade, né? Então, bom, quem vem depois é que tem uma obrigação de aprofundar, até porque o trabalho não está totalmente posto nem terminado, né? Claro que sim.
A psicanálise tomou muito pau ao longo da sua história, né? Desde seu surgimento, foi um divisor de águas, a briga com a psiquiatria tradicional, né? Então, é natural, mas a psicanálise continua de pé.